Incomoda, né? O silêncio incomoda. É sobre isso que eu quero falar hoje, né? Eu não quero falar que o silêncio incomoda, mas você percebeu que o fato de eu ligar a câmera fez você esperar alguma coisa, alguma ação minha, esperar alguma resposta. O fato de eu colocar a câmera em ação já diz respeito a alguma coisa que eu quero fazer, eu quero me comunicar. Mas ainda que eu não tivesse feito a comunicação verbal, você recebeu algum tipo de mensagem, tirou algum tipo de mensagem ou fez algum tipo de interpretação acerca do que você viu em menos de um minuto, né? Às vezes a gente vê no futebol, por exemplo, falar assim, vamos fazer um minuto de silêncio em memória ao fulano de tal. E aí você percebe que não é um minuto inteiro, né? Alguns termos, eles acabam virando aquilo que representa, mas não na literalidade. Por exemplo, você pode falar assim, eu vou tomar meu café da manhã, e pode ser que na sua dieta da manhã não tenha café. Pode ter um chá, pode ter um suco, mas você fala, meu café da manhã hoje foi suco. Então, o termo café se tornou aquilo que é feito, mas não necessariamente aquilo na literalidade que você está fazendo, que você está usando o café mesmo, né? Então, por isso que no minuto de silêncio, por exemplo, geralmente não é um minuto. De repente não é nem meio minuto, nem 30 segundos, às vezes não é, né? Porque um minuto de silêncio é muito tempo. As pessoas hoje, inclusive hoje, né, nesse mundo de corre-corre que a gente está, um minuto de silêncio incomoda demais, né? Incomoda bastante o minuto de silêncio. Mas qual é a mensagem do silêncio? Qual mensagem você tirou desses 20 segundos ou 30 segundos, não sei, que eu fiquei em silêncio aqui no início do vídeo? Qual mensagem você tirou disso? O que você pensou a respeito disso? É importante. O silêncio se faz necessário muitas vezes, né? Embora ele incomode, às vezes ele se faz necessário para que a gente faça novas viagens, novas digressões, formule novos pensamentos, novas observações, novas visões de mundo. Às vezes é necessário, né? Eu, por exemplo, tenho hábitos noturnos, gosto muito da noite. Madrugada, então, é muito bom, porque é quando tudo se silencia, né? Quando está tudo silencioso, então eu consigo ouvir meus pensamentos, eu consigo ouvir um pouco de mim mesmo, eu consigo ouvir um pouco, eu consigo ruminar a palavra de Deus, né? Às vezes a gente vai para uma montanha, para um lugar alto, e nesse lugar alto o silêncio é maior, né? O silêncio é bem maior nos lugares altos e como faz bem, né? Às vezes você vai para a roça, vai para uma cidadezinha isolada, num ambiente mais bucólico, mais rural, né? E como faz bem, como você volta renovado de lá. Às vezes você vai na praia, embora tenha muitas pessoas na praia, mas a praia ela consegue gerar na gente uma quietude, né? Uma quietude da alma. Então você senta ali, você vê o mar, toda aquela contemplação consegue gerar na gente um certo grau de introspecção que é necessário para a vida humana. Né? A filosofia diz, conheça-te a ti mesmo. Na correria que a gente fica, a gente conhece tudo, a gente vê tudo, a gente fala de tudo, a gente pensa em tudo, mas a gente não pensa, não conhece, não viaja para dentro da gente mesmo. E às vezes é necessário até para a gente entender algumas coisas que acontecem na nossa mente, no nosso coração. Né? Uma pessoa, por exemplo, que manda um WhatsApp para outra pessoa, e aí viu que ficou azulzinho, mas não obteve a resposta em menos de um minuto, já fica, nossa, visualizou e não me respondeu. Esse silêncio incomoda, todo silêncio, na verdade, incomoda, né? Agora você pensa bem, imagina se o silêncio procede de Deus. Como que deve incomodar mais ainda, né? Olha o que diz Jeremias em seu livro Lamentações, no capítulo 3, versículo 8. Diz assim, ó, ainda quando eu clamo, eu grito, ele exclui a minha oração. Então Jeremias vai dizer aqui, no capítulo 3 de Lamentações, ele vai falando muita situação de sofrimento que ele está passando em virtude da situação de ver o seu povo, Jerusalém, a sua cidade destruída. E ele está lamentando mesmo, Lamentações é lamentar mesmo. Então ele viu o povo sendo levado cativo, ele mesmo estava sofrendo, estava apanhando, estava sendo jogado no poço, sendo maltratado. E ele fala assim, eu multiplico as minhas orações e parece que Deus exclui todas elas. Tem um momento que ele fala assim, parece que o céu é um teto de chumbo, minhas orações não passam. Deus está em completo silêncio em meio às nossas tribulações. Eu imagino que deve ser esse o pensamento de muitas pessoas no sul do Brasil, nesse momento, né? Onde vê a lama, a água levando tudo, levando a sua vida, levando o seu sonho, levando os familiares, né? Levando entes queridos.
Imagina bem o desespero. Eu não tenho acompanhado as notícias porque eu não tenho muita estrutura para acompanhar o sofrimento de outras pessoas. Eu tenho dificuldade em lidar com isso. E também por causa do sensacionalismo, muitas vezes, que a mídia coloca, e, enfim. Mas aí as poucas coisas que a gente vê é muito triste. Muito triste você ver pessoas que perderam tudo, perderam entes queridos, perderam familiares. E estão perdendo a saúde também, porque são águas barrentas, águas venenosas, perigosas, inclusive. Entende? E imagina bem o sentimento que essas pessoas têm de falar: onde está Deus que não evitou isso tudo? É constantemente, quando há uma catástrofe, quando há uma situação assim calamitosa dessa natureza, com essa dimensão, inclusive com forças da natureza, a pergunta é essa: onde está Deus que não evitou isso? Deus tem completo silêncio. Então uma calamidade se abateu sobre o povo de Jerusalém, e Jeremias então ele fala: onde está o Senhor que não impediu que esse mal acontecesse, não impediu que essas coisas... Deus está em completo silêncio. Mas como eu disse no início, até o silêncio tem uma mensagem. Até o aparente silêncio de Deus tem uma mensagem. Vamos observar aqui algumas coisas rapidamente. O silêncio, às vezes, ele é necessário para muitas coisas. Por exemplo, o silêncio coloca fim a uma briga, a uma discussão. Você está conversando com uma pessoa, a conversa começa a ficar acalorada, meio difícil, começa a ficar meio espinhosa, faz silêncio. Faz silêncio, engole o seu ego. A nossa voz vai aumentando e a nossa guerrilha vai aumentando contra a pessoa, porque a gente quer alimentar o ego, a gente quer ganhar aquela discussão. Mas às vezes você ganha a discussão ficando em silêncio e se retirando, esperando alguns momentos e voltando depois. Entendeu? Às vezes o silêncio é necessário para acabar com a discussão. 71 vezes aparece na Bíblia o termo selar. 71 vezes. A maioria dessas vezes aparecem no livro de Salmos. E as outras vezes que aparecem no livro de Abacuque. Só esses dois livros que tem a palavra selar. Selar é um sinal litúrgico. Considerando que os salmos são cânticos, é um sinal litúrgico. Que tem várias interpretações e tem várias... o selar ele tem vários recursos... Ele tem vários significados ao longo do cântico de um salmo. E um dos principais recursos que ele tem, ou necessidade do selar, é pausa para reflexão. Então, de repente, num salmo fala assim: o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Selar. Aí o maestro faz um sinal que significa o selar, e então as pessoas vão degustar aquilo que foi dito, que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Vamos meditar nisso. Hoje em dia a gente canta grande é o Senhor e mudinho de louvor, mexendo no celular, né? Às vezes o louvor está acontecendo, grande, a igreja está cantando, o fogo está descendo e a gente está mexendo no celular. Grande é o Senhor que mudinho de louvor. Não está meditando em nada, a gente não está refletindo, não está degustando, sabe? Naquele tempo, o pessoal fazia o selar, um silêncio, uma pausa litúrgica, uma pausa reflexiva. Vamos pensar o que a gente acabou de falar aqui, gente. Nós estamos aqui adorando ao Deus que pode todas as coisas, que é grande, o Deus que é eterno e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos adorando a esse Deus. Vamos meditar, vamos deixar nossa alma degustar essa informação, porque ela é muito importante. Entendeu? Então aparece 71 vezes só no livro de Salmos, aliás, ao longo da Bíblia, né? 71 vezes o termo selar, no livro de Salmos e no livro de Abacuque, principalmente no livro de Salmos, né? Agora, Deus fica em silêncio? Será que Deus realmente fica em silêncio? Eu já defendi a ideia do silêncio de Deus, mas se você for observar, até mesmo pela filosofia, pela teologia e pela filosofia, Deus não fica em silêncio. Deus está sempre em ação. Quando ele fala eu sou significa um ser que está em constante ação, constante movimento, constante transformação das coisas ao seu redor, influência, transformação, criação. Deus está o tempo todo criando, fazendo as coisas acontecer. E o silêncio também é uma forma de comunicação. Eu comecei falando isso e estou caminhando para o final falando isso. O silêncio também é uma forma de comunicação. Houve, por exemplo, no João capítulo 9, versículo 6, Jesus chega e vê um cego de nascença. E aí ele conversa com os discípulos, e quando ele se aproxima do cego, ele não fala nada. Ele faz o lodo, passa no olho do cego, e depois ele fala: vai no tanque e se lave. Jesus fez um milagre em silêncio. É um dos poucos. Alguns milagres Jesus faz usando muitas palavras. Outros milagres Jesus faz usando poucas palavras. Nesse Jesus faz sem usar palavras. Ele só faz o lodo e passa no olho. Então, a gente precisa pensar nisso, né? Deus não fica em silêncio, Deus está falando.
Até quando a gente pensa que ele está em silêncio, ele está falando. Porque Deus está em constante movimento, ele está em constante ação. Deus não é um ser estático. Quando ele fala eu sou é um verbo ativo, né? Ser é verbo ativo. Não é, quando eu digo assim, eu estou pastor, porque isso é passageiro. Amanhã eu posso não estar pastor mais. Amanhã eu posso aposentar e fazer outra coisa da vida. E não mais exercer a função pastoral. Entende? Mas eu sou o Cláudio. Então eu sempre serei o Cláudio. Eu sempre sou o Cláudio. Entendeu? Eu estou sempre produzindo o que o Cláudio produz. Eu estou sempre sendo o Cláudio em todas as circunstâncias. Sendo pastor, sendo vendedor, sendo qualquer outra coisa. Enfim. Então, Deus não é um ser estático, ele é um ser em constante movimento, é um ser em constante criação. Ele está o tempo todo em ação, criando, movimentando, transformando as coisas. Né? O universo criado, por exemplo, está em constante movimento, inclusive em franca expansão. O universo nunca parou de expandir, está expandindo, está expandindo. Aquilo que você aprendeu lá na quinta série, lá, 9 planetas, não sei o que, sistema solar, já está bilhões e bilhões e bilhões de bilhões de bilhões, está sempre multiplicando, sempre acontecendo. Então, se o universo que é criado está em movimento, e Jesus falou também aqui em João 5,17, né? Meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Meu Pai trabalha até agora. Deus está em constante movimento. Então Deus não está em silêncio, em lugar, sobre nenhuma circunstância. Talvez você está passando por alguma situação e você pode se assemelhar ao Jeremias. Nossa, eu estou orando e não vejo resultado. Nossa, eu estou pedindo a Deus e as coisas não acontecem. Por que Deus está em silêncio sobre isso? Procure interpretar o silêncio de Deus. Faz um selar. Sabe selar, né? Faz um selar. Faz um momento de pausa, de reflexão, de introspecção. Faz uma leitura. O que Deus está fazendo? Quando eu cheguei aqui, fiquei quase meio minuto sem falar nada, você ficou, o que o Cláudio está fazendo? O que o pastor está fazendo ali, gente? Será que ele esqueceu que a câmera está ligada? Você foi criando várias interpretações desse início. Então, que tal a gente fazer uma leitura do que está acontecendo? Quando os discípulos pensaram que Jesus estava dormindo, eles estavam no barco e o barco parecia que ia afundar, Jesus levantou mostrando perfeita consciência do que estava acontecendo. Ele levantou e falou assim, você estava com medo de quê? Estou aqui. Mas eu estava dormindo, mas eu estou aqui. Se eu estou aqui, alguma coisa diferente vai acontecer. Deus está aí, meu irmão. Deus está aí. O céu não é de chumbo. A sua oração está passando do teto, assim. Aliás, ela nem precisa passar do teto, porque Deus está do seu lado. Né? Só aguarde um momento, porque vai chegar um momento que Deus vai ter que falar uma palavra. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, primeiro ele ficou em silêncio. Depois ele falou, Lázaro, vem para fora. Entende? Ele fez uma oração silenciosa. Ele faz uma oração audível. E você vai perceber que essa oração audível que ele faz dá indícios de uma oração silenciosa que ele tinha feito primeiro. Ele fala, eu te agradeço porque o Senhor sempre me ouve. Lázaro, vem para fora. Entende? Então Deus está em constante movimento. Ainda que você pense, ainda que eu pense que ele está em silêncio com relação a alguma oração que eu estou fazendo ou alguma coisa que está acontecendo comigo, não, ele está em movimento, ele está agindo. Né? E fé diz respeito também a gente aguardar, né? O que Deus está fazendo. Jó pensou que Deus estava em silêncio. Deus estava trabalhando no coração dele e transformou Jó em uma outra pessoa no final da experiência amarga que Jó passou. Vamos aguardar e ver o que Deus tem para falar no final de todas as coisas. Amém? Um abraço, Zé Antônio, meu sogro, Adriana, Flávia e todo mundo que está aí. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações. E ainda que não entendamos a mensagem que o Senhor quer nos transmitir, nos permita ter fé o suficiente, a certeza de que o Senhor está fazendo o melhor para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Que você tenha uma terça-feira abençoada na presença do Senhor.